Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon. Hoje vou trazer mais um passo a passo de instalação de equipamentos. Vou fazer teste de bancada aqui e a bola da vez vai ser o ID Face Max, nova linha de facial da Control ID. Eu sou suspeito, gosto muito da marca, utilizo bastante nos nossos projetos aí os faciais e agora vamos começar a utilizar já essa linha nova. A outra linha que eles têm é muito boa, a gente tem validado em grandes empresas, alto fluxo de acesso e está 100% funcionando aí, já desde quando eles lançaram a gente trabalha. Os equipamentos dele não tem do que reclamar, tá? E agora nós vamos partir para essa linha nova. O equipamento é bem robusto, só para vocês terem uma ideia, a gente conta aqui na caixa com um cadastro de mais de 200 mil usuários, até 100 mil faces, 200 mil cartões. O equipamento já tem câmera Full HD, dá para fazer as regras de liberação, aí o anterior também dava, tudo certinho. Dá para fazer interfonia SIP, montar botão de interfonia separado, que é o que nós vamos fazer nesse teste aqui. Entre outras funções que, olha, dá para fazer módulo opcional para ligar direto no 4G, dá para fechar VPN com ele. Enfim, é um equipamento muito, muito completo. Agora vem com a novidade também que ele é PoE. Então vou estar fazendo a apresentação aqui para vocês do mão na massa. Pegar o equipamento e instalar ele o mais completo possível. Fazer a atualização do equipamento via USB e mostrar um pouquinho agora o que vem dentro da caixa, tá? Vem o facial, o ID Face Max. O anterior não tinha essas outras entradas aqui para fazer contato seco direto nele. Sempre tinha que usar a SecBox. Eu particularmente prefiro usar a SecBox. Quem conhece de controle de acesso sabe o quanto pode ter um problema aí de invasão. Por exemplo, esses interfones mais simples que dá para dar curto neles, os próprios faciais que são contato seco direto nele. Então eu gosto muito de usar controladoras ou utilizar a SecBox da Control ID, porque é ela que faz o contato seco. Então dá para você esconder, mesmo que aconteça algum tipo de vandalismo no equipamento, o portão não vai abrir. Ou a cancela, seja torniquete, catracas. Então eu gosto muito de usar a SecBox para esse tipo de função, tá? Então vem o facial, uma SecBox, os cabos de conexão. No caso que esse aqui não vem, tá? Esse Borne fêmea P4, eu coloquei agora aqui por causa da apresentação que nós vamos fazer. Os parafusos, um diodo retificador, tampinha da USB, a base para fixação, e é isso. Então agora eu vou partir para fazer a ligação inicial. No caso aqui eu vou fazer com a SecBox, tá? Então eu vou fazer a ligação inicial dele, fazer a atualização, depois de atualizado tudo configurado certinho, nós vamos aplicar botão de saída e vamos aplicar um botão de interfonia já ligado no nosso IPBX aqui. Nós temos o PBX IP, né? Eu já vou subir uma conta SIP nele e ativar o botãozinho de interfonia para na hora que apertar, tocar no telefone aqui da empresa. Beleza? Então vamos seguir o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Falar um pouquinho primeiro sobre a SecBox, tá? Esse equipamento, como eu disse, ele conta com os contatos secos direto nele. É ruim de enxergar, mas normalmente aberto, normalmente fechado, comum, tá tudo aqui. Botoeira, tá aqui. Sensor, aqui é o borne de comunicação. Então nós temos aqui o GND, o 12 nas extremidades, A e B no meio. O A e o B é por onde trafega os dados de comunicação do facial com a SecBox. Então, por mais que ocorra um vandalismo no equipamento, para a pessoa tentar dar um curto para a porta abrir, não vai conseguir. O máximo que ela vai conseguir é ou queimar o facial ou queimar a SecBox. Em nenhum momento ela vai conseguir fazer o que é contato seco, porque esse aparelho aqui, você normalmente coloca ele para o lado de dentro da empresa ou da residência onde você vai fazer a instalação. Então, monta uma caixinha lá, né, com a fonte e tudo, coloco a SecBox lá dentro e aí daqui saem os cabos para a comunicação do equipamento. Beleza? Então, continuando aqui, para mostrar para vocês, vou fazer o exemplo desse cabo aqui, que é o A e o B, o GND e o 12+, para poder fazer esse equipamento ligar.
Fiz aqui com cabo UTP mesmo, né? Decapei ele. Vou estar encaixando no borne. Importante é que vocês têm que marcar, tá? Aonde tiver B aqui, que no caso é o branco com azul, ou azul com branco, exatamente ele e o B, que é azul, o A, que é azul inteiro, tem que estar encaixado da mesma maneira aqui atrás do facial. Vou erguer um pouquinho melhor aqui na câmera. Ó. Então, é nesse primeiro borne. Então, onde tiver B, tem que ser o B de fato, e onde for o A, tem que ser o A de fato. E também é o positivo e o negativo. Encaixar a outra parte do suporte do chicotinho que eu fiz aqui. Pronto, encaixado. Então a configuração, a comunicação inicial do equipamento está pronta. Depois aqui vai o cabo de rede e aqui tem o outro borne que a gente pode montar o botão de interfonia. Vou virar ele aqui para dar andamento na nossa instalação. O equipamento é alimentado através do 12 que entra aqui ou através do PoE no cabo, caso você vá utilizar PoE. No entanto, para essa demonstração eu vou utilizar a alimentação direta aqui no borne de 12 mais e GMD da Secbox. Vou montar aqui. Pronto, beleza. Então aqui a gente já está pronto para ligar ela. Esses outros cabos aqui são cabos de acionamento, sensores, então por enquanto não vou estar mexendo com eles, tá? Vou pegar aqui nossa fontezinha para alimentar o equipamento. Pronto, encaixado bonitinho. Beleza, Secbox ligou, facial ligou. Primeiro passo, eu vou ver qual a versão de firmware que ela tá, para mim saber qual versão de firmware está mais atualizada no computador, na internet, para eu poder deixar ele na última versão. Eu falo que é uma configuração padrão aí, necessária para todos os equipamentos para você obter o melhor funcionamento. Para isso, vou estar utilizando um pendrivezinho aqui, 8 GB apenas, porque o arquivo é bem pequeno. Então, vou colocar ele no computador e vou fazer o passo a passo no computador de como baixar as informações, tá? Baixar o arquivo. Tela inicial, ó, português. Qual país estamos? Aqui é os termos legais de uso facial. Se você quiser ler com o celular, você consegue estar lendo toda a documentação, tá? Usuário e senha web. Isso aqui é para você acessar depois ele pela página do navegador, né? Então eu vou colocar aqui admin, confirma. E aqui eu vou colocar assim a senha idface. Confirma. idface. Confirma. Confirma as configurações iniciais que eu fiz. Prontinho. O equipamento está pronto para funcionar. Tá? Aqui ele está pegando o teto da empresa, né? Porque ele está tentando fazer a leitura facial. E nós vamos partir para o menu. O menu dele é muito intuitivo, eu achei muito bonito, inclusive, em vista do menu anterior, do outro equipamento. Ele está bem mais moderno, digamos assim, tá? O primeiro passo nosso, então, vai ser atualizar o software. Então, vou entrar em configurações gerais, sobre verificar a versão, está na 7.5.2. Vou estar ligando o computador agora e mostrar para vocês como vocês identificam se é necessário fazer a atualização ou não. Inicial do site da Control ID. Nós já temos a informação da nossa firmware. A firmware atual nossa é 7.5.2. O que nós vamos fazer agora? Verificar qual a última firmware e seguir as instruções conforme consta no site. Então vem aqui,
controle de acesso facial, procuro o modelo do equipamento em questão, no caso nosso aqui vai ser o IDFace Max. Vamos vir aqui em Download, e logo abaixo aqui tem a questão da firmware, tá? Que precisamos se atentar sempre aos detalhes que está escrito. Olha lá, nós temos aqui o changelog, que é um passo a passo explicando da firmware, o que teve de atualização, como fazer a atualização e tudo mais. Então, lendo aqui, ó, eu identifiquei que se o equipamento tiver com a firmware anterior a 7.7.0, primeiro eu tenho que fazer essa atualização para 7.7.0 e depois de concluir essa atualização, aí sim eu posso colocar a última, que é a 7.7.5, tá? Então, vamos lá. Vou atualizar a nossa firmware para 7.7.0, primeiro de tudo. Vou baixar o arquivo. Está baixando aqui no nosso notebook. Eu estou utilizando um notebook que é um MacBook, na verdade, mas não muda nada para quem utiliza o Windows, tá? Então, a partir do momento que acabou o download, eu já estou com o arquivo disponível para jogar no pendrive. O arquivo é um pouco grande, tá? Vou abrir aqui a pasta de downloads para você ver, ó. Tá dando 221 MB essa primeira atualização. Guardando acabar aqui para a gente dar andamento. Concluído o download, eu já me adiantei e baixei a outra versão, que vai ser a segunda atualização necessária a ser feita. O arquivo já está em mãos. O grande macete para atualizar esses equipamentos, ele não pode estar com a versão no nome. Então eu tenho que vir aqui, renomear o arquivo, para deixar ele só como ACFW. Depois de renomeado, eu arrasto ele para o pendrive. Está sendo feita a cópia. É um arquivo grande, dá 200 MB aproximadamente, né? Beleza, concluído. Vou remover o pendrive e agora vou partir para a câmera aqui para fazer ele na mão na massa. Voltando aqui para o facial, vou inserir o pendrive nele. A portinha fica bem aqui embaixo. Pronto, colocado o pendrive. Vou entrar em menu, configurações gerais, sobre, conferir, tá vendo? Está abaixo de 7.7.0. Beleza? Vou atualizar. Então, olha só, ele está perguntando aqui se eu quero conectar ele à rede para atualização. Esse equipamento já oferece um modo rede, mas eu estou fazendo com pendrive porque tem muitos lugares que a gente atende onde eu não posso utilizar a internet, onde está ligado o CFTV e o controle de acesso. Questão de segurança de dados, vazamento de imagens, informações. Então, por isso eu estou fazendo na prática aqui, como se eu tivesse sem internet na rede do equipamento, porque eu sei que muitas empresas aí grandes acabam não fornecendo esse tipo de liberação, tá? Então, estou entrando aqui no modo recovery do equipamento. Ele vai reiniciar e ele já vai detectar o pendrive para nós. Beleza. Equipamento reiniciado. Espero que esteja dando para ler bem. Nós temos o botão para reiniciar, botão para resetar configurações de rede,
para DHCP, calibrar a tela, resetar com o padrão de rede o 9268.1.5 e resetar com o padrão de rede o 9268.18.1.0.8. E aqui tem os botões que interessam para nós no momento. Update Firmware, que é a atualização de firmware, ou Update, ou Factory Reset e Update Firmware. Sempre recomendado, não só contra o ID, tá, pessoal? Qualquer equipamento sempre recomendo para todos os nossos técnicos fazer o reset, o update firmware e resetar o padrão de fábrica, para você já configurar com as novas funções. Às vezes você está fazendo alguma coisa nele que já está configurado, e aí quando você coloca uma nova função, acaba ou dando algum bug no funcionamento do equipamento, ou você acaba deixando de utilizar novos recursos com a atualização que oferece. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, Factory Reset e Update Firmware. Olha lá, ele reconheceu o nosso pendrive, está apagando as configurações e depois ele vai continuar aí a atualização para nós. Pronto. Como demora bastante essa atualização, eu vou interromper o vídeo novamente, mas basicamente aqui é aguardar até a barrinha correr completo, beleza? Então vou interromper o vídeo, aí eu retorno assim que concluir. Pessoal, acabou então aqui a atualização, tá? Ele já pediu para reiniciar, está reiniciando. Uma coisa muito importante eu acabei não mencionando ainda para vocês, mas é indispensável garantir que não falte energia durante o processo de atualização. Se faltar energia durante o processo de atualização, aí vai dar dor de cabeça, hein? Para poder configurar, para poder fazer ele ressuscitar, voltar a funcionar tudo certinho, você vai ter que fazer processos entrando em contato com a Control ID, eles vão ter que acessar o equipamento no hardware para fazer configuração. É muita dor de cabeça, tá? Quando dá certo de voltar, senão pode acontecer até de você perder o equipamento. Isso só, não só Control ID, tá? É tudo, Hikvision, Intelbras, não só faciais, mas se a gente falar também de controle de acesso, controle de acesso não, alarme, câmeras. Então, sempre que você estiver fazendo uma atualização, garanta que você vai ter energia constante. Como garantir isso? Um no-break. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa bancada aqui, tem um no-break que mantém ela. Então, eu tenho certeza que durante a atualização, se acabar a energia, o equipamento não vai morrer. Tá bom? Então, ele terminou de reiniciar, já caiu novamente na tela de atualização, na tela de inicialização. Vou fazer novamente aqui, não seria tão necessário, mas eu vou mostrar para vocês que já mudou o número de firmware ali. Beleza? Menu, configurações gerais, sobre. Olha a nossa firmware como estava. Antes estava 7.5.2, agora 7.7.0. Beleza? Vou remover aqui o pendrive e já vou estar colocando a nossa versão nova, que é a 7.7.5, para fazer essa última atualização. Então, depois de atualizado para essa versão 7.7.0, tem que ser feito o download da última versão, que é 7.7.5. Tá? Já me adiantei, eu copiei os arquivos aqui. Esse aqui é a atualização antiga, que eu já vou excluir ela.
Mover para o lixo. Vou remover também a do pendrive. Tá vendo que ele até descompactou a pasta aqui para utilizar sozinho? Então, vou liberar o pendrive também. E agora sim, vou pegar a última versão, fazer aquele ato de renomear aqui, deixar somente como ACFW, e aí transferir este arquivo para o pendrive também. Aí com esse arquivo no pendrive, novamente eu venho, removo o pendrive do computador, do notebook ou computador, insiro o pendrive no facial e aí faço a próxima atualização. Beleza, concluído. Vou remover o pendrive e vou dar continuidade na ação. Bom, pessoal, executei novamente a atualização conforme o passo anterior. Entrei lá no menu sobre Update Firmware. Aí ele reiniciou em modo de operação, em modo de segurança dele, modo recovery. Escolhi a opção Factory Reset e Update Firmware. Cliquei no botão, ele reiniciou e já atualizou, porque o pendrive eu já havia colocado. Tá? Terminou toda a atualização, vai sair da versão 7.7.0 para a nova versão, agora assim que eu reiniciar ele. Tá? Então ele está reiniciando aqui para a gente poder conferir. Um detalhe importante também, pessoal, e eu já peguei problemas desse tipo, esses equipamentos de reconhecimento facial que contêm os LEDs, quando ele vai trabalhar à noite e ele precisa ligar o LED, ele precisa ter uma qualidade boa de alimentação. Por que eu digo isso? Não é simplesmente pensar em 12 volts, mas sim pensar quantos amperes. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando uma fonte de 12 volts, 5 amperes para poder tocar ele. O recomendado é até 2 amperes. Então, se você conseguir uma fonte de 2 para cima, perfeito. É que tem gente que vai lá, monta, pega uma fonte de 2 amperes e quer ligar o facial e uma eletroímã, por exemplo. Aí você vai ter dor de cabeça. Vai ali, chegar de noite e fazer a autenticação, que ele ligar os LED, o equipamento vai desligar. Ele vai ter um mau funcionamento. Então, o ideal é que você dimensione isso. Se você vai utilizar ligado diretamente ali, sem uma fonte carregadora, sem nada, a eletroímã ou a eletromecânica, né? A fechadura convencional, na verdade. Então, dimensionar melhor qual tipo de fonte você vai utilizar para alimentar todo o seu equipamento e também o equipamento que vai ser acionado através do controlador. Então, isso é muito importante na hora da instalação, tá? Estou com o equipamento ligado aqui então, vamos conferir se deu certo o update dele. Sobre, olha lá, nova versão 7.7.5. Estamos com o equipamento agora na última atualização. Aqui está falando que a firmware da mãe, que é a Secbox, é a 2.2.3, tem como atualizar ela também. Eu vou fazer um vídeo também explicando isso na hora de que nós formos fazer a configuração através do painel web do equipamento, ok? Então aqui nós já estamos prontos para, por exemplo, colocar IP, caso o equipamento for com IP fixo. Se você tiver internet no local, você pode utilizar no modo DHCP. Depende muito da sua rede. Aqui é ideal, se você não for o TI da rede, é ideal que você converse com o TI e entenda qual os parâmetros que ele quer que você coloque no equipamento para não atrapalhar a rede. Tá? Isso é um outro problema muito sério. O técnico vai mexer e ele não está utilizando uma rede totalmente separada da rede de TI. E ele acha que qualquer coisa que ele colocar tá bom. Às vezes o TI tem um switch que tem um bloqueio específico, ou mesmo
ele vai lá e coloca um IP e já existe o IP, por exemplo, num servidor, o mesmo IP, você vai acabar derrubando a rede do cliente e aí você vai causar um transtorno muito grande para ele, onde você vai começar a ter desgaste com o cliente, com o TI do cliente. Então sempre analisa bem antes de colocar o equipamento, seja ele qual for, câmera IP, com reconhecimento facial, biometria, catraca, alarme, seja o que for, sempre consulte o TI da empresa, ou se a empresa não tiver um TI, que você faça todo o escaneamento de rede para garantir que você não vai causar um problema para o cliente durante a instalação. Ou até começa a dar problema depois que você sair de lá. E aí é onde você vai ter dor de cabeça, tá bom? Então aqui vou voltar nas configurações. Se vocês perceberem também, esse equipamento tem como você ligar um módulo de chip 4G nele e ativar uma OpenVPN, por exemplo. Então você monta uma VPN direto no equipamento para uma base com um servidor que você estiver fora do local instalado. Tá? ID Cloud é para você subir no software da Control ID. Hoje a Control ID você pode utilizar esse equipamento como ponto eletrônico de funcionários ou também com controle de acesso, que aí você tem o ID Secure Cloud também. Então, se você não quiser montar um servidor ou se você não tiver um sistema para poder instalar os equipamentos, a própria Control ID tem ali os softwares que eu posso até uma outra hora fazer uma demonstração, tanto do de ponto como o ID Secure, que a gente trabalha com ambos. Beleza? Então agora nós vamos partir para o próximo vídeo aqui, explicando um pouco mais sobre configuração para uso, recursos que dá para ser instalado e aplicações dos chicotes. Pessoal, então depois de atualizado, tudo bonitinho, o primeiro passo que eu costumo fazer é definir as configurações de rede. Então já conectei o cabo de rede aqui, vou mostrar para vocês. Está conectado. Os cabos aqui iniciais já estão conectados. Tudo. Na tela inicial eu vou clicar em menu, configurações gerais, rede, propriedades de rede. Aqui eu vou ter que atribuir o IP, máscara e gateway para esse equipamento estar conversando na rede. Importantíssimo, retorno a falar, eu já falei isso anteriormente no vídeo, mas sempre consulte com o TI responsável da rede qual o IP correto a utilizar no equipamento. Porque se caso você colocar algum IP que já existe em algum outro equipamento, nem o seu equipamento vai funcionar e nem o equipamento do cliente que tiver com o mesmo IP também vai começar a dar problema. Se você der azar de colocar um IP que tem um servidor, por exemplo, você pode derrubar a rede do cliente inteira. E aí você vai causar um transtorno e um estresse entre você e o cliente, meu amigo. Então, sempre cuidado com isso. Tem a opção também de marcar o DHCP, que é onde o equipamento pega um IP automático pesquisando na rede quando tem um servidor na rede, tá? Um servidor DHCP. Como eu conheço toda a nossa rede aqui, eu já deixei ativado e dei um salvar. Pegou este IP aqui, final 41. Então, depois, na hora que eu for mostrar para vocês a configuração web, eu já sei que é esse IP que eu tenho que acessar para poder utilizar ele na rede. Tá bom? Vamos seguir agora com a parte física. Vou configurar agora o que eu quero fazer na Secbox, tá? Primeira opção que eu vou passar para vocês, botoeira. Então, quero colocar um botão de saída pro lado, hipoteticamente vou instalar esse equipamento aqui num portão, e aí o portão social, e eu quero que quem está pro lado ali dentro abra por um botão de saída. Pegando aqui um exemplo de um botão de saída, tá, que a gente costuma utilizar. É uma placa personalizada com um botão em LED que a gente utiliza, tá, nas nossas portarias. Eu preciso identificar na Secbox aonde ligar. Então eu vou começar a olhar nas informações que tem em cada pinagem. No caso aqui, vamos ver se dá para mostrar na câmera. Mas aqui está informando, ó, DS, GND, BT. Então aqui eu já sei que eu tenho que ligar o GND e o BT, que é de botoeira. Tá? Esses diagramas você consegue tudo no manual que tem no próprio site da Control ID ou também já vem com o equipamento, tá? Então no caso aqui eu tenho NO, que é normalmente aberto, COM, que é o comum do contato, NC, que é normalmente fechado, BT de botoeira e GND, que é o GND da botoeira, que é o contato da botoeira ali, e o DS, que é do sensor, que também utilizaria esse GND.
Então vou já adiantei meu lado aqui, né? Fiz a emenda do cabo no fio correto do borne e vou estar ligando aqui na Sackbox. Pronto. Então ficou o penúltimo e o antepenúltimo fio, o preto e o amarelo, ligado na botoeira. Essa botoeira aqui, ela é de contato normalmente aberto. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando melhor, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui presumindo que todo mundo tem um conhecimento mínimo técnico, tá? Então aqui a botoeira é normalmente aberta. Então ao acionar a botoeira, olha lá, liberado acesso via botoeira. Então já está ativo. Se eu tivesse com esse facial instalado para o lado de fora, a trava ou a eletroímã que estivesse no portão já tivesse instalada corretamente, tudo, no botão que eu colocasse para o lado de dentro, automaticamente ao apertar aqui já ia liberar a porta. No áudio dá para escutar até o controle, o relé estralando. Ó. Beleza. Então, botoeira sem novidade. Já está explicado aqui como fazer a instalação. O que eu preciso agora passar para vocês? Questão do normalmente aberto e normalmente fechado. Vou colocar como exemplo aqui uma eletroímã. Tá? Então vou pegar a eletroímã aqui, já coloco na bancada e faço o teste prático para vocês. O nosso facial está ligado. Digitei o IP que apareceu nele ali quando a gente ativou a opção DHCP. Se caso não fosse DHCP também, com o IP fixo que tivesse sido apontado. Senha padrão admin. Pronto, já estamos no painel. Posso usar a guia cadastrar. Posso usar todas as funções que eu tenho direto no facial para cadastrar pessoas aqui também, tá? Mostrando para vocês. O usuário que eu cadastrei anteriormente ali. Ele já está aparecendo aqui nesse painel também. Olha lá. Esse aqui é o que eu tinha cadastrado anteriormente. Ó. Dando face, administrador, data de cadastro e último acesso. Eu posso configurar aqui departamentos, horários, visitantes, entre outros, tá? Consigo remotamente mandar contato. Por exemplo, ó, abrir Sackbox. Se eu mandar um contato aqui, ele vai liberar a eletroímã aqui para nós. Vocês vão até escutar o barulho agora, quer ver? Beleza? Ó, desgrudei a eletroímã, grudei de novo. Abrir relé é o relé local no facial, que nós não estamos utilizando agora, mas é configurado e ativado naquele borne bem atrás do facial. Como eu disse, eu prefiro usar o da Sackbox por questão de segurança, anti-vandalismo. E vamos explorar um pouco agora das configurações do equipamento. Aqui em equipamentos, consigo fazer upgrade, consigo ativar o código que eu peço para eles lá para poder funcionar no ID Cloud, por exemplo. BIP, posso ativar e desativar, forma de identificação, idiomas, posso atualizar a Sackbox, né? No caso aqui está como mãe. Posso vir aqui colocar tempo nela. Se fosse, por exemplo, aqui eu estou usando uma eletroímã, então um tempo maior é melhor. Se fosse uma catraca, eu poderia deixar, por exemplo, 300 segundos, porque depende só de um pulso. 300 milissegundos, né? Só de um pulso. Então, de acordo com o equipamento que você for utilizar, você vai apontar aqui o tempo de retenção do relé. Se tivesse algum sistema de intertravamento, você configuraria aqui. Aqui é para consultar se está atualizada sua mãe, né, a Sackbox, verificar, olha lá, V2 já atualizado, então no caso eu não preciso fazer atualização. Relés de GPIO é para configurar o relé da placa, mesma coisa, tempo e tudo mais. Configuração de WIGAN, de leitura de cartão, entre outros, configuração de rede. Se eu tivesse um equipamento Wi-Fi, poderia configurar aqui. Fazer o update por aqui também eu posso. Reiniciar, calibrar a tela, data e hora, posso ajustar por aqui. Configuração de tela, também posso ajustar por aqui. Tempo de brilho, tempo de desligamento automático. Energia, se eu quero ser alimentado por PoE ou por fonte externa, ou pelos dois. Posso remover administrador.
Posso voltar para padrão de fábrica, configurar as formas de identificação, por exemplo, se eu quero identificar a pessoa só por facial, ou se por facial é cartão, essas coisas. Configuração de leitura da facial, que inclui, por exemplo, distância de autenticação. Eu posso diminuir isso aqui, fazer a pessoa chegar bem perto do facial para ser liberado, caso isso ele não vai reconhecer. Ajuste de LED, entre outros. Configuração de interfonia, né, que é o modo SIP para portaria, que eu vou demonstrar depois para vocês. Mensagens de acesso personalizadas, eu posso criar aqui. Por exemplo, está aqui autorizado. Eu poderia vir aqui em personalizado e isso carregar um arquivo falando bem-vindo a ConnectaLAN, por exemplo. Aqui tem a não autorizado. Eu poderia falar assim, você não está autorizado, pressione o interfone. Então eu consigo personalizar. Utilize máscara. O volume dessas aplicações, dá para configurar aqui também. Continuando aqui, mensagens, as mensagens que aparecem ali no facial, eu consigo editar também, customizar ela. Por isso que eu falo que eu gosto bastante da Control ID. Como é uma empresa brasileira, eles pensam conforme o brasileiro. Então, não tem tanta restrição como a gente vê ali no facial da Hikvision, no próprio da Intelbras também, embora a Intelbras seja brasileira, mas não é eles que fazem os equipamentos, então grande parte das coisas vem pronta da Dahua, né, que acho que atualmente é eles que estão fabricando equipamento para a Intelbras. Mudar senha web, modo de operação, que é para dependendo do tipo de sistema que você usar, você faz a alteração aqui, para mudar online e tudo mais. ID Cloud, para ativar a nuvem da Control ID, né, para usar o sistema da Control ID. As opções do USB ali, que é aquela porta que eu utilizei para atualizar. Status de memória, modo ponto, que é para converter o controle de acesso, remover o controle de acesso do equipamento e deixar ele como facial de ponto de relógio de ponto. Nome de acesso, para alterar. Posso inserir o logo da empresa, até legal, já vou inserir aqui o logo da nossa empresa. Esse facial eu achei muito legal, porque você consegue colocar também para fazer propaganda. Então, por exemplo, uma portaria, eu posso colocar para ficar aparecendo propaganda, por exemplo, do mercadinho autônomo, de uma academia que tem lá perto, uma farmácia. Então, o próprio síndico, no caso de um condomínio, pode vender essas propagandas para ficar aparecendo. Por exemplo, o aplicativo que a gente utiliza, eu consigo fazer aparecer propaganda para os visitantes. Quando o visitante chega a fazer o reconhecimento facial lá, aparece uma propagandinha para ele. Então o próprio síndico o condomínio começa a arrecadar dinheiro, o síndico começa a ter mais recursos para poder fazer mais benfeitorias para o condomínio. Então tem bastante coisa que dá para fazer utilizando propaganda, tá? Vou pegar aqui nosso logo aqui para colocar para vocês verem como fica. Peguei aqui logo branco sem fundo. Acho que esse aqui já dá certo para nós colocar. Beleza. Tá sem fundo. Tá estranho aqui na tela para vocês, mas depois eu vou mostrar no facial que bonito ficou. Então aqui eu posso configurar ele stream de vídeo, então eu posso colocar para gravar todas as imagens que acontecer no facial direto num DVR, através do protocolo RTSP ou ONVIF, tá? Vou cortar aqui a imagem então para vocês verem como que ficou a inserção do logo. Você pode colocar o logo da portaria, do condomínio, da empresa ou da sua empresa. Tá vendo? Ó? Você colocar o logo da nossa empresa aqui. E eu posso mudar também esse layout aqui para aparecer propagandas. Como eu disse ali, por exemplo, para vender para uma academia, para uma farmácia que tem próximo. Ou até, se for uma empresa, colocar comunicado para os funcionários. Então, quando os funcionários chegam para se autenticar, ele já vê a propaganda ali, ó. Ah, vai ter campanha do agasalho na empresa, vai ter campanha da saúde e assim por diante. Então, ele, além de controlar o acesso, ele também vira um painel de propaganda para vocês. A configuração dele agora, vou apresentar para vocês como funciona para ativar a interfonia. Primeiro eu vou mostrar a interfonia
com o botão na tela, um botão touch na tela do facial e com o botão físico, tá? E aí eu vou mudar a câmera para vocês verem tudo funcionando. E vou mostrar para vocês também aí na tela onde nós estamos olhando agora, ali no browser, aonde que eu desativo o botão para se caso eu quiser tirar da tela, porque eu quero que continue aparecendo o meu logo na tela e quero que fique só o botão físico funcionando, tá? Então, vamos partir lá. Primeira coisa, configurar GPIO. Nós vamos entrar aqui. GPIO 1, no caso aqui, ó, que eu vou usar, tá? Tem 3 GPIO. Eu vou mostrar para vocês ali onde que fica esses pontos depois fisicamente, na continuação do vídeo, tá? Eu consigo configurar modo de emergência, lockdown, alarme e tal, ativar o relé através de um acionamento, fazer um intertravamento, entre outras funções, tá? Temos 3 GPIO que eu posso utilizar. No caso aqui no 1, eu vou utilizar o botão de interfonia. Dou um salvar. Agora eu vou seguir para interfonia. Configurações de interfonia. Aqui vou habilitar. Já está com configuração, tá, gente? É porque eu estava fazendo o vídeo, acabou dando pau e eu perdi esse vídeo, então estou refazendo ele. Eu vou habilitar, colocar o IP do nosso servidor IPBX, né? Nosso servidor de PABX IP. Porta. O ramal que é o ramal que vai ficar configurado no nosso equipamento. O login é o mesmo número do ramal. A senha de conexão. Se for um equipamento com suporte de vídeo, eu teria que ativar aqui, tá? Não é o nosso caso aqui, a gente só vai ter voz por enquanto. Em chamadas, eu posso fazer autoatendimento, então quando eu ligar de um telefone interno nosso nele, ele já atende automaticamente em 5 segundos. Vou até diminuir isso aqui para 2, porque se eu estou ligando eu quero falar. Botão de descagem, tá vendo? Eu posso desativar ele, então não aparece o tecladinho nele, só aparece o botão para apertar, um botão físico, um botão fixo no meio. Então quando a pessoa apertar aquele botão, obrigatoriamente liga para esse ramal, que na verdade aí não é no Control ID, tá? É no nosso servidor de PABX. Eu criei um grupo de ramal nesse 460 para tocar em vários telefones aqui dentro da empresa, inclusive no meu celular. Então, caso vocês precisarem de assessoria, a gente vende esse tipo de assessoria, tá? Para montar telefonia IP na empresa e também interligar todo o controle de acesso com essa telefonia IP. Então, eu coloquei aqui obrigatoriamente para ligar nesse grupo 460. Descagem por botoeira, que é o que eu vou fazer lá, o botão físico. Modo de descagem, automática, partir da lista de contato, tecla tal. Não, eu vou colocar aqui descagem automática. Nome para autodescagem, eu poderia escrever aqui, tipo, portaria. No caso aqui eu vou deixar o número do ramal mesmo, só para exemplificar, tá? Tempo de chamada, quantos segundos que pode durar a chamada. Tempo de registro, keep alive. Se eu quiser algum áudio personalizado ou identificação facial durante a chamada, eu posso, mas eu não quero identificação facial durante a chamada, porque se eu estou apertando o interfone eu não quero ser reconhecido ali naquele momento, né? Porque a pessoa logicamente não vai ter autenticação. Posso configurar volume da chamada. Outras funcionalidades, por exemplo aqui, ó, eu posso liberar a porta mandando um contato. Eu até vou fazer esse teste depois para vocês verem, tá? Então eu configurei aqui, ó, quando eu digitar sustenido 10 no telefone que atender a ligação do facial, eu consigo mandar esse contato e fazer a porta abrir. Aí eu vou fazer esse teste para vocês verem depois, tá? Posso fazer um teste de chamada se eu quiser. No caso aqui está falando que está com ramal e senha errado no facial. Eu preciso digitar novamente aqui que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Vou configurar aqui. Beleza. Habilito o vídeo ou não. Coloquei a senha correta, eu tinha digitado a senha errada. Salvar. Olha lá, ele pede para reiniciar. Agora, a partir do momento que reiniciar o facial, ele já vai estar pronto para nós utilizar a parte de interfonia nele. Então agora eu já vou mudar para a câmera aqui para vocês verem como funciona essa situação.
Então aqui, ó, só um detalhe, eu falei que quando eu ativo a botoeira, ele ficaria aqui na tela e também ficaria pronto para utilizar uma botoeira externa. Não, quando eu ativo a botoeira lá na opção, não aparece nada no facial, ele fica pronto para usar com o logo, no caso aqui que eu coloquei, e fica pronto para usar a botoeira. Tá vendo? Tem até o sinalzinho do telefone aqui em cima, se vocês repararem aqui, tá? Então, ele está pronto para utilizar a botoeira, porém, né, tem que colocar ela agora. A botoeira, ao contrário, a botoeira da interfonia, ao contrário da botoeira de saída, que é essa aqui, ela vai ligada em outro lugar, tá? Então, ó, botoeira de interfonia, a botoeira de saída ligada direto na SecBox, que ela é responsável pelo acionamento para quando apertar, desgrudar o ferro, a eletroímã no nosso caso, tá? Fazer o acionamento do dispositivo que nós vamos utilizar. No caso do botão de interfonia, esse aqui que a gente fez, nós vamos ligar ele direto através do facial, tá? O que acontece? O facial tem outros dois bornes que no momento que eu vou abordar somente esse segundo, que é os de GPIO, ele aqui, ó, por exemplo, o GPIO 1 na configuração lá, eu configurei para interfonia. Esses outros aqui eu poderia configurar para comandos auxiliares. Por exemplo, colocar mais uma botoeira, colocar uma central de alarme interligada, então se caso eu recebesse um pânico de alarme, todas as portas iam abrir, eu consigo fazer isso de configuração deles também. Então dá para fazer bastante funções aqui com esse GPIO. Tá? Tem até 3 funções para poder automatizar. Todas sempre vai ligada junto com o comum. Tá? Então, simplesmente já está com tudo configurado no sistema, simplesmente vou conectar aqui no board o nosso conector. Vou virar o nosso facial aqui para a gente começar os testes. Então, vislumbrando o cenário lá de tudo instalado. Facial na porta do portão social nosso. Botoeira fixada na parede bonitinha. Botão de saída para o lado de dentro. Eletroímã no portão grudado. Tudo cenário lindo. Chegou alguém lá já conhecido e cadastrado. Vai fazer a autenticação, vai liberar a entrada, a pessoa vai entrar na empresa. A pessoa vai sair da empresa, vai passar pelo botão de saída, apertar o botão de saída, conseguiu sair também. Beleza. Chegou uma pessoa não cadastrada, não consegue entrar nada, ela vai apertar o interfone. A partir do momento que ela apertar, ó lá, nosso telefone aqui, ó, tocando, ó, tá vendo? E eu vou fazer o atendimento agora para vocês verem como funciona, tá? Vou atender, consigo falar aqui, ó. Começou até a dar uma microfonia porque tá tudo meio próximo. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Então eu consigo falar com a pessoa normal. Aí, é uma pessoa não cadastrada, mas eu quero liberar ela para entrar, tá? Tá fechado o portão. Eu venho aqui, ó. Aquela configuraçãozinha que eu fiz. Quadrado, 10. Liberou a porta. A pessoa está pronta para entrar. Pronto. Terminei o atendimento da pessoa. Telefone no gancho. Nosso telefone aqui é um telefone IP. Tá? Então, eu consigo colocar esse telefone, por exemplo, num escritório, colocar um facial desse num barracão separado desse escritório, em outro endereço, e fazer tudo isso funcionar pela internet. Então, a pessoa está na porta do barracão, alguém no escritório, que pode ser até em outra cidade, atende, conversa e consegue liberar a porta. Então, para uma empresa, é um cenário bem legal que dá para montar também. Tá? Não só portaria de condomínio. Beleza? Então, só recapitulando. A pessoa apertou o botão, facial vira um interfone IP automaticamente, que começa a ligar, ó lá, em todos os telefones da empresa. Fiz o atendimento, agora estou atendendo. Está dando interfonia aqui. Mas eu consigo fazer o atendimento, digitar lá o quadrado 10 e fazer a abertura de uma porta através de um comando no telefone.
o telefone, manda o comando para o IPv6, o IPv6 manda o comando para ele, e ele manda o comando para a fechadura. Beleza? Pessoal, eu acho que eu passei o máximo do que dá para fazer ali dentro dos padrões. Fora isso, existem outros tipos de configurações, como esses outros chicotes parados aqui, que eu consigo ligar leitora de cartão externa, por exemplo, para uma catraca que tem crachá. Consigo ligar outros equipamentos, tanto via Wigand, aqui também. Tem outras funções que dá para ser feita aqui embaixo, mas eu acho que o padrão, hoje em dia, dentro de um controle de acesso, esse aqui é o básico bem feito, é o famoso arroz com feijão bem feito, beleza? Arroz, feijão, ovinho frito, um bife e cebola aí em cima. Fechou? Então aqui, ó, comidinha, o negocinho do dia a dia, básico, pronto para qualquer técnico chegar e resolver o problema do seu cliente. Lembrando, não adianta só colocar, tem que dimensionar a fonte. Fonte 12 volts, eu vou trabalhar o facial e a eletroímã junto? Beleza, vamos trabalhar com uma de 5 amperes, pelo menos, sei lá, por ter garantia. Ah não, eu vou trabalhar separado, ok. No caso aqui nosso, a gente está com o facial numa fonte e essa eletroímã está em outra fonte. Então, eu não vou ter problema na hora que acender os LEDs, eu não vou ter problema aqui. Eu até vou apagar as luzes, só um minuto, para vocês verem o que acontece. Ó, nesse instante, tá vendo? Ele liga os infravermelhos e começa a querer identificar. E isso consome muita energia. Aí é onde começa a dar os problemas de, na hora de autenticar a pessoa. Olha lá, ligou o LED. O facial desliga por falta de amperagem. Então sempre dimensionar muito bem todo o projeto de vocês, para não passar vergonha no cliente. Beleza? Bom, espero ter ajudado todo mundo aí. Quem tiver dúvida pode deixar nos comentários. Se quiser contratar a gente, nós trabalhamos também com assessoria de projeto, tá? Então se tiver um projeto aí, precisar de alguma assessoria, eu consigo tanto ir até vocês, independente de qualquer lugar que seja, do Brasil, tá? E eu consigo também remotamente dar esse apoio caso precisar também. Aí pode entrar em contato com nós. Feito? Obrigado, até mais.